Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo relacionado a cotidiano. Ontem falamos sobre livros, segunda-feira sobre música e hoje um conteúdo mais relacionado ao nosso dia a dia. Diferentemente das nossas duas últimas aulas, que o foco era conteúdo principal e adicional, hoje o nosso foco é gramática e conteúdo principal. Então você que estava focado também no conteúdo adicional na aula de ontem, de segunda, você vai prestar atenção hoje na parte de gramática e na parte do conteúdo principal. E você que já estava apenas focado só no conteúdo principal, você além de focar no conteúdo principal, você também vai focar na parte gramatical. Na parte de gramática, que é justamente, perdão, que é justamente como nós iniciamos a nossa aula de hoje, vamos falar sobre um conteúdo que não é a primeira vez que a gente vai falar e nem vai ser a última, que é sobre os adjetivos. É muito comum até alunos intermediários, a liberando o avançado, cometerem erros, terem dúvidas em relação ao uso dos adjetivos, em relação ao posicionamento dos adjetivos em uma frase, né? Bom, vamos voltar alguns anos para trás e relembrarmos na época de escola os adjetivos, né? A gente aprendeu na escola que os adjetivos são palavras que atribuem características a substantivos. Ou seja, quando nós atribuímos características a pessoas, a lugares, a objetos, nós estamos utilizando adjetivos. Então, quando eu digo que um homem é bonito, que uma mulher é alta, que uma cidade é grande, que um país é famoso, que determinada personalidade é bem-sucedida, que um país é rico, que um país é pobre, que uma cidade é populosa, para dizer que determinado perfume é cheiroso. Enfim, quando atribuímos características a pessoas, a lugares, a objetos, nós utilizamos essa classe de palavras denominada de adjetivos, certo? Em português, os adjetivos eles variam em gênero e em número, ou seja, eu tenho um adjetivo e para utilizar ele corretamente em português, eu tenho que me atentar ao gênero que eu estou usando e também ao número. Ou seja, eu vou me preocupar se o adjetivo está sendo utilizado para homem ou mulher e tenho que me preocupar se é só uma pessoa ou um grupo delas. Ou seja, o adjetivo ele vai mudar conforme se está sendo atribuído a um homem, uma mulher ou ao plural ou ao singular. Né? Ou seja, varia em gênero e em número. O slide está branco mesmo, eu não estou passando a transição ainda, tá? Então, por exemplo, nós temos o adjetivo alto. Alto eu vou atribuir apenas a masculino no singular, para dizer que o homem é alto ou o menino é alto. Se eu quero atribuir o adjetivo alto ao masculino no plural, ou seja, para me referir a um grupo de homens, eu vou dizer que os homens são altos. Se eu quero usar esse mesmo adjetivo alto para feminino no singular, eu vou dizer que a mulher é alta. Porém, se eu quero dizer que se eu quero atribuir esse adjetivo alto a um grupo de mulheres, ou seja, mulheres no plural, aí eu vou passar o alto para altas. Então perceba que o adjetivo alto vira altos, alta e altas. Porque o homem é alto, os homens são altos. A mulher é alta, as mulheres são altas. Então perceba que cada adjetivo em português pelo menos tem 4 formas. Uma forma para masculino no singular, outra para masculino no plural, outro para feminino no singular e outro para feminino no plural. Alto, alta, altos, altas, bonito, bonita, bonitos, bonitas, pequeno, pequena, pequenos, pequenas, tem alguns que só tem 2 formas, né? Importante, importantes, grande, grandes, mas a maioria tem 4, né? Como bonito, bonita, bonitos, bonitas, alto, alta, altos e altas, né? Isso é como funciona no nosso idioma, português. Porém, em inglês é muito mais fácil, porque os adjetivos, eles são invariáveis. Ou seja, eles não variam em gênero e nem em número. Ou seja,
Você não tem que se preocupar se você está atribuindo um adjetivo a masculino no singular, a masculino no plural, a feminino no singular, a feminino no plural. Não precisa se preocupar, porque a mesma forma de um adjetivo que você vai usar para um sujeito, você vai usar para um grupo de sujeitos, independentemente de quantas pessoas tenham, independentemente de quantas pessoas você esteja se referindo, independentemente se são homens, se são mulheres. Tudo bem? Bom, muito tranquilo. Ou seja, você vai utilizar o mesmo adjetivo para se referir a todo mundo, independentemente se é homem ou mulher e se é singular ou plural. Por exemplo, nós temos o adjetivo tall, que é alto ou alta em inglês, um adjetivo que nós utilizamos para nos referirmos à altura de pessoas. Na nossa aula de música, na segunda-feira, uma parte do conteúdo adicional tínhamos o loud, L-O-U-D, que você vai utilizar para dizer que a música está alta. The music is loud, the song is loud, the anthem, o hino está alto, the anthem is loud, né? O barulho está alto, the noise is loud. Porém, o adjetivo alto, que se refere à altura de pessoas, de monumentos, de estátuas, de prédios, nós chamamos de tall. Então, eu vou dizer que o homem é alto como the man is tall. The man is tall. The man is tall. Tá? O homem é alto. The man is tall. Se eu quero dizer que uma mulher é alta, eu digo the woman is tall. The woman is tall. The woman is tall. A mulher é alta. Perceba que eu utilizei tanto o adjetivo tall para me referir a um homem, quanto para me referir a uma mulher. Só que quando eu atribuí o the man is tall, eu traduzi o tall como alto, porque eu estava me referindo a um homem, então eu vou traduzir isso para português como alto. Porém, eu disse o mesmo tall na segunda frase, the woman is tall, e traduzi isso como a mulher é alta, né? Ou seja, perceba que tanto para homem quanto para mulher, o adjetivo empregado foi da mesma forma, não mudou absolutamente nada, né? Só que em português a gente traduz como alto ou alta olhando o contexto. Se eu atribuir a um homem o adjetivo tall, vou traduzir isso como alto em português. Se eu atribuir o tall a uma mulher, eu vou atribuir isso a alta, tá? Porém, isso acontece apenas no nosso idioma. Você percebe que em inglês a utilização foi exatamente a mesma, tanto para homem quanto para mulher, não mudou nada. Agora nós temos o plural, né? Se eu quero dizer que os homens são altos, eu vou dizer the men are tall. Não se preocupe agora com o plural de homem, de mulher, não é isso que eu quero que você preste atenção. Quero que você se atente a, agora estou me referindo a um grupo de pessoas e utilizo o mesmo adjetivo. The men are tall. The men are tall, ou seja, os homens são altos. Perceba que aqui eu utilizei o mesmo tall que eu utilizei para me referir a uma mulher e o mesmo que eu utilizei para me referir a um homem. Ou seja, os adjetivos eles não vão variar, nem em gênero nem em número. Da mesma forma, se eu quero dizer que as mulheres são altas, eu vou dizer the women are tall. The women are tall. As mulheres são altas. The women are tall. As mulheres são altas. Perceba aqui que o tall foi utilizado tanto para masculino no singular, quanto para feminino no singular, quanto para masculino no plural, quanto para feminino no plural. Ou seja, como justamente está descrito abaixo no slide, os adjetivos em inglês são invariáveis, não variam em gênero nem em número. Para finalizar essa parte gramatical, nós temos a parte dos adjetivos que falamos em relação ao posicionamento deles, tá? Em inglês, os adjetivos podem aparecer antes ou depois dos substantivos, tá? Ou seja, eu posso, para dizer, por exemplo, que um homem é alto, eu utilizo da mesma forma que em português. O homem é alto, o artigo, the, homem, substantivo man, o verbo ser, is, the man is, tall, o homem é alto, certo? Sem problema nenhum. Porém, quando eu quero dizer apenas homem alto, eu não posso dizer man tall, eu tenho que dizer tall man. Porque quando eu não tenho um verbo entre o substantivo e o adjetivo, obrigatoriamente esse adjetivo vai aparecer antes. Por exemplo, quando eu falo homem alto, tem um verbo entre essas duas palavras? Não. Quando eu falo mulher alta, tem algum verbo entre essas duas palavras? Não. Quando eu falo país grande, tem alguma... Quando eu falo país grande, tem algum verbo entre essas duas palavras? Não, não tem.
Então, obrigatoriamente, eu vou ter que falar o adjetivo antes do substantivo. Então, homem alto, eu primeiro vou falar alto e depois homem. Então, homem alto fica alto homem. Então, ao invés de ficar man tall, fica tall man. Em vez de falar cidade grande, vou dizer grande cidade. Em vez de falar país pequeno, vou dizer pequeno país. Em vez de falar monumento alto, vou falar alto monumento. Em vez de falar longa estrada, vou dizer estrada longa. Em vez de falar estrada longa, vou dizer longa estrada. Em vez de falar celular barato, vou dizer barato celular. Celular caro, vou dizer caro celular. Como eu não tenho o verbo entre o substantivo e o adjetivo, primeiro esse adjetivo vai aparecer. Se tem esse verbo entre o substantivo e o adjetivo, é igual em português. The woman is tall, a mulher é alta. The man is tall, o homem é alto. Porém, se eu quero dizer mulher alta, tem verbo entre essas duas palavras? Entre o adjetivo e o substantivo? Não tem. Então, como não tem o verbo entre o adjetivo e o substantivo, eu vou precisar inverter. Primeiro eu vou falar a característica e depois o termo caracterizado. Então, ao invés de falar mulher alta, eu vou dizer alta mulher. Em vez de dizer, ou seja, tall woman. Em vez de falar país pequeno, vou dizer pequeno país. Em vez de dizer cidade grande, vou dizer grande cidade. Em vez de dizer céu azul, vou dizer azul céu. Em vez de falar homem rico, vou dizer rico homem. Em vez de dizer mulher pobre, vou dizer pobre mulher. Tudo bem? Então, essa é a parte de gramática que eu queria falar com vocês hoje. Como eu disse, não é a primeira vez que a gente vai falar, né? E nem a última, tá? De vez em quando eu vou voltar a falar com esses temas, sobre esse tema, dentro de outras aulas mais para frente, porque sempre as pessoas acabam se confundindo com isso. Não é difícil, você presta atenção, pega a linha de raciocínio, você consegue entender numa boa, mas é importante sempre que a gente revise esse conteúdo, tá? Pessoal, antes da gente partir para a parte de vocabulário da aula, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se alguém quiser ativar o microfone pode ativar também. Alguém quer que eu volte a explicar alguma coisa referente a essa parte dos adjetivos que a gente tem estudado até aqui em nossa aula? Bom, pessoal, na continuidade da nossa aula, nós temos já a parte de vocabulário. Começamos com sensible, que em inglês soa como sensato ou sensata. Sensible, sensible, sensible. A gente fala mais rápido, fala sensible. Sensible, mas estou pronunciando devagarinho para você entender. Sensible, sensible, sensible,
sensible. Sensible, que você vai utilizar para dizer que alguém é sensato ou sensata, ou sensatos ou sensatas, lembrando que você em inglês não vai se preocupar se você está se referindo a homem, a mulher, a singular ou plural, vai ser exatamente sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero dizer que o homem é sensato, eu digo the man is sensible. The man is sensible. The man is sensible. O homem é sensato. Só quero dizer que a mulher é sensata. The woman is sensible. The woman is sensible. Só quero dizer que ela é sensata. She is sensible. She is sensible. Ou ele é sensato. He is sensible. He is sensible. Ele é sensato. Só quero dizer que a mulher sensata está trabalhando. Eu vou dizer the sensible woman is working. The sensible woman is working. The sensible woman is working. Ou seja, a mulher sensata está trabalhando. Por que eu não digo the woman sensible is working? Porque entre o adjetivo sensato e o substantivo mulher tem verbo? Não. Não tem. Então, primeiro eu falo a característica e depois o termo caracterizado. Então, the sensible woman is working. The sensible woman is working. A mulher sensata está trabalhando. Se fosse homem, também. The sensible man is working. O homem sensato está trabalhando. Isso eu quero dizer que eles são sensatos. They are sensible. Eles ou elas são sensatos, né? They é tanto eles quanto elas. They are sensible. Eles são sensatos ou elas são sensatas. Só quero dizer que o homem sensato está estudando. Eu digo the sensible man is studying. The sensible man is studying. The sensible man is studying, tá? O homem sensato está estudando. Novamente, entre o adjetivo sensato e o substantivo homem, tem algum verbo? Não. Então, primeiro eu vou falar o termo caracterizado e depois... Primeiro eu vou falar o termo que caracteriza e depois o termo caracterizado. Então, o homem sensato, vou dizer sensato homem. The sensible man is studying. Se fosse a mulher sensata está estudando, mesma coisa. The sensible woman is studying. Tá? Então, sensible é sensato ou sensata. Nós temos o gentle, que é gentil, tá? Gentle. 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 Gentil é mais tranquilo porque em português a gente já fala que o homem é gentil, a mulher é gentil, né? Então é até mais fácil da gente compreender. Para você dizer que uma pessoa é gentil, um grupo de pessoas são gentis, em inglês você vai utilizar o adjetivo gentle, lembrando que todos os adjetivos são invariáveis, né? Não variam em gênero nem em número. Então eu quero dizer que o homem é gentil, vou dizer the man is gentle. The man is gentle. The man is gentle. O homem é gentil. The man is gentle. Só quero dizer que a filha é gentil. The daughter is gentle. The daughter is gentle. The daughter is gentle. Ou seja, a filha é gentil. The daughter is gentle. The daughter is gentle. A filha é gentil. Tá? Só quero dizer que eles são gentis. They are gentle. Ou elas são gentis. They are gentle. They are gentle. Só quero dizer que ele é gentil. He is gentle. Ou o homem é gentil. The man is gentle. Só quero dizer que a mulher é gentil. The woman is gentle. The woman is gentle. Ou ela é gentil. She is gentle. Agora, se eu quero dizer mulher gentil, como eu não tenho um verbo entre o adjetivo gentil e o substantivo mulher, aí eu primeiro vou falar gentil e depois o termo mulher. Então, gentlewoman, mulher gentil. Só quero dizer que eles são gentis, da mesma forma, they are gentle, tá? Só quero dizer que o policial é gentil.
eu vou dizer the officer is gentle. The officer is gentle. The officer is gentle, tá? O policial é gentil. Mas e se eu quisesse dizer apenas policial gentil? Nesse caso, como eu não teria um verbo entre o adjetivo gentil e o substantivo policial, eu não poderia dizer policial gentil, eu teria que dizer gentil policial, ou seja, gentle officer, tá? Se eu quero dizer que o cavalheiro é gentil, the gentleman is gentle. O cavalheiro é gentil. The gentleman is gentle. The gentleman is gentle, tá? O cavalheiro é gentil. Mas se eu quisesse dizer cavalheiro gentil, nesse caso, como eu não teria um verbo entre o adjetivo e o substantivo, eu teria que inverter. Então, cavalheiro gentil seria gentle gentleman, tá? Primeiro o termo que caracteriza, depois o termo caracterizado. Pessoal, então como vocês viram, hoje o foco da aula era a gramática e o conteúdo principal, né? Perceba que eu estou explicando o conteúdo principal e toda hora contextualizando com os adjetivos, né? Falando, ó, invariável, ó, aqui não tem verbo, então a gente tem que inverter. Para vocês verem na prática como vocês vão usar no nosso dia a dia, tá? Até aqui na nossa aula, alguém quer que eu volte a explicar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Se alguém quiser ativar o microfone, pode ativar também. Bom, na continuidade aqui, nós temos o under the weather, que é uma expressão que você vai utilizar para dizer que você está se sentindo mal ou que determinada pessoa está se sentindo mal. Sempre você vai utilizar o sujeito mais verbo to be mais essa expressão. Então, I am under the weather, eu estou me sentindo mal. You are under the weather, você está se sentindo mal. She is under the weather, ela está se sentindo mal. He is under the weather, ele está se sentindo mal. They are under the weather, eles ou elas estão se sentindo mal. E we are under the weather, nós estamos nos sentindo mal, tá? Então, eu quero dizer, por exemplo, vejo um garoto meio amuado ali, eu pergunto para ele, how are you? Ou seja, como você está? How are you? E ele diz para mim, I am under the weather. I am under the weather. Eu estou me sentindo mal, tá? Esse under the weather, que significa eu estou me sentindo mal, pode ser tanto eu estou me sentindo mal fisicamente, quanto eu estou me sentindo mal psicologicamente. Então, se ele está chateado com algo, se ele está ansioso com algo, ou se ele está de fato sentindo um sintoma físico, podemos utilizar dessas mesmas formas. Então, caso ele esteja chorando, caso ele esteja triste, ou caso ele esteja se sentindo mal porque ele está com uma infecção, porque ele está gripado, nós vamos utilizar o under the weather do mesmo jeito, tá? Se eu pergunto para você como ele está, ou seja, how is he? Esse garotinho, how is he? Como ele está? Daí você diz para mim que ele está se sentindo mal, ou seja, você vai dizer he is under the weather. He is under the weather. He is under the weather. Ele está se sentindo mal. Esse se sentindo mal pode ser tanto psicologicamente quanto fisicamente, tá? Você vai dizer que ele está se sentindo mal, ou seja, he is under the weather. Ele está se sentindo mal. Certo? Como eu disse, under the weather, para você dizer que alguém está se sentindo mal, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e você vai utilizar
esse adjetivo sempre acompanhado do verbo to be, né? I am under the weather, you are under the weather, she is under the weather, he is under the weather, they are under the weather e we are under the weather. Tá? Se você pergunta para mim como ela está, né? Você vê que ela tá ali com o termômetro na boca, tá com frio, provavelmente está gripada, né? Então eu pergunto para você como ela está, ou seja, how is she? Daí você diz para mim que ela está se sentindo mal. She is under the weather. 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 Tá? Você poderia dizer a mesma coisa para dizer que ela está se sentindo mal, não no sentido de estar gripada, mas se ela estivesse triste porque brigou com o namorado, brigou com os pais, enfim. Eu poderia dizer a mesma frase. She is under the weather. Ela está se sentindo mal. Tá? Se você pergunta para mim, how are they? Né? Olhando para essa figura aqui, tem um homem gripado, tem uma outra gripada, um outro com dor de cabeça e outro também que parece estar com febre. Ou seja, eu pergunto para você, como eles estão? Ou seja, how are they? How are they? Aí você diz para mim que eles estão se sentindo mal. Ou seja, they are under the weather. They are under the weather. They are under the weather. Eles estão se sentindo mal. Se eu pergunto, how are we? Como nós estamos? How are we? Vai ter um colega nosso que está com ânsia, uma outra com dor de cabeça e outro que está com febre. Pergunto, como nós estamos? How are we? How are we? Como nós estamos? Né? We are under the weather. Nós estamos nos sentindo mal. We are under the weather. We are under the weather. We are under the weather. Tudo bem? Então, sensible, sensato ou sensata. Gentle, gentil e under the weather, se sentindo mal. Na continuidade da aula, nós temos o for instance, que significa por exemplo. For instance. For instance. For instance. For instance. Por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar do for example. Tá? For example. Tá? Você pode utilizar tanto for example quanto for instance, porque os dois são exatamente a mesma coisa, são duas formas diferentes de dizer a mesma coisa, são sinônimos. Então você dizer for example é a mesma coisa do que dizer for instance, tá? Então, por exemplo, né? Vamos supor que a gente esteja numa loja e você pergunta para mim, which shirt I choose? Which shirt I choose? Ou seja, que camisa eu escolho? Qual camisa eu escolho? Né? Daí eu digo, muitas delas, many of them, né? Você pode escolher muitas delas. Por exemplo, for instance, this one. Por exemplo, esta aqui, né? Mostrando essa blusa vermelha. Então, qual camisa eu escolho? Eu digo, muitas delas, many of them. Por exemplo, for instance, this one. Esta aqui, tá? Ou se a gente está numa livraria e você pergunta para mim qual livro eu escolho, ou seja, which book I choose? Which book I choose, né? Que livro eu escolho? Aí eu digo para você, action ones, ou seja, livros de ação. For instance, this one. Por exemplo, este aqui. Então você está lá na prateleira procurando um livro para comprar, aí você pergunta para mim qual livro escolher. Aí eu falo para você, olha, livro de ação, action ones. For instance, por exemplo, este aqui. For instance, this one. Tá? Ou até mesmo em outro caso, a gente está vendo um carro para comprar e você pergunta, qual carro eu escolho? Which car I choose? Which car I choose? Which car I choose? Né? Daí eu falo para você, uma Ferrari. Né? Você vai escolher uma Ferrari. A Ferrari. For instance, this one. Por exemplo, essa aqui. Então você pergunta que carro você pode escolher para comprar. Daí eu falo para você, uma Ferrari. Por exemplo, essa aqui atrás de mim. Ou seja, a Ferrari. For instance, this one. Por exemplo, essa aqui. Poderia ser a Ferrari, for example, this one. Porque for instance e for example é exatamente a mesma coisa. Se você quer viajar, mas você não sabe muito bem para onde você quer ir, né? Você pergunta para mim, qual cidade eu viajo?
qual cidade eu viajo, ou seja, which city I travel. Aí eu digo para você, uma no Brasil, viaje numa cidade no Brasil, one in Brazil. For instance, Salvador. Por exemplo, Salvador, vai para Salvador. For instance, Salvador, tá? For instance, for instance, for instance, for instance, for instance, tá? Pessoal, falta só um termo antes da gente partir para as questões. Alguém quer, deixa eu dar uma olhada no chat, quem quiser ativar o microfone pode também. Alguém tem alguma dúvida em relação ao under the weather ou em relação a esse for instance até aqui? Ou alguma outra coisa referente à aula? Bom, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje, nós temos on the other hand, que significa por outro lado. On the other hand. On the other hand. On the other hand, por outro lado, tá? Então, por exemplo, se você está conversando com seu amigo lá, ele está bem chateadão, ele diz para você, eu estou triste por isso. I am sad about it. Eu estou triste por isso, eu estou triste por causa disso. I am sad about it. I am sad about it. I am sad about it. Eu estou triste por isso, eu estou triste por causa disso. Né? Daí eu falo para esse meu amigo, eu falo, por outro lado, é bom. On the other hand, it is good, né? Ou seja, seu amigo tá triste porque ele foi mandado embora do emprego, né? Ele fala, eu tô triste por causa disso. Daí eu falo, on the other hand, it is good. Ou seja, por outro lado, é bom, porque você pode ir para uma empresa que vai te valorizar mais, você pode começar o seu negócio, você pode deslumbrar novos horizontes. Então, por outro lado, é bom. On the other hand, it is good. Se você tá lá conversando com alguém no aeroporto, né, aquele pessoal que fica correndo de terminal em terminal, perde o voo, a pessoa fala para você, I lost the flight, eu perdi o voo. Poderia ser também I missed the flight, né? Eu perdi o voo, I lost the flight. Eu digo para você, on the other hand, it is not that bad. Ou seja, por outro lado, não é tão ruim assim. Você vai lá, conversa no balcão da companhia, se você perdeu o voo porque era um voo de conexão e o voo atrasou, não tem problema, eles vão te jogar para outro voo no próximo horário, não vai ter que pagar nada por isso. Eles às vezes até dão um voucher de alimentação, já aconteceu isso comigo. Eu cheguei uma vez no aeroporto, 6:30 da manhã, era o voo para Brasília, daí me jogaram para meio-dia, fiquei até a hora do almoço lá no aeroporto. Eles deram lá um voucher de R$ 500 para comprar uma passagem, que inclusive eu emiti agora para o mês que vem para usar. Deram um voucher para se alimentar lá no aeroporto no período da manhã, então não é tão ruim assim, né? Eu falo. Por outro lado, não é tão ruim. On the other hand, it is not that bad.
On the other hand, it is not that bad. Então, você vai ficar mais tempo no aeroporto, não tem problema. Por outro lado, não é tão ruim, né? On the other hand, it is not that bad, tá? Mesma coisa lá, o cara foi demitido, ele chega para você todo amuado e diz, eu fui demitido, ou seja, I was fired, né? Eu fui demitido. Daí eu falo a mesma coisa. On the other hand, it is good. Por outro lado, é bom. Você vai mudar de empresa, vai para uma empresa que te valorize mais, ou você pode começar a sua própria iniciativa, né? Por outro lado, é bom. On the other hand, it is good. On the other hand, it is good. On the other hand, it is good. Por outro lado, é bom, né? Se um amigo seu ou amiga sua está chateado porque, por exemplo, não foi convidado para determinado evento, daí ele diz para você, I was not called, né? Eu não fui chamado, né? Eu digo para você, on the other hand, it is good, né? Por outro lado, é bom, você vai ficar mais em casa, sossega um pouco, descansa, se preserve um pouco, né? Por outro lado, isso é bom. On the other hand, it is good. On the other hand, it is good, tá? On the other hand. On the other hand. On the other hand, tá? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Esse é o nosso conteúdo principal, tá? A gente não teve conteúdo adicional, então todo mundo da aula, como eu disse, era para acompanhar o conteúdo principal e a parte gramatical de adjetivo, tá? A atividade de hoje também tem 2 questões e mesmo você que estava focado no conteúdo adicional ou não, você vai prestar atenção e realizar as 2 atividades, o exercício 1 e 2 de hoje, tá? O exercício 1, eu preparei ele mais para você conseguir treinar aquela questão do posicionamento dos adjetivos, e o exercício 2 é justamente o conteúdo de vocabulário. Então, todo mundo faça as 2 atividades, tá? Não é obrigado a fazer atividade nenhuma, mas quem for fazer, faça as 2, tá? Não custa nada, vai acrescentar e muito ainda para você. Vamos partir para as questões, pessoal. Como eu posso dizer, por outro lado, aquilo é bom? Resposta correta, letra D de dado, né? On the other hand, that is good, tá? A letra C não é porque não é by the other hand, é on the other hand, tá? A letra B de bola não é porque on the other hand tá certo, mas aquilo é bom é that is good, não this. This is good, como na letra B, significa isso é bom. Assim como na letra A, para você dizer que isso é bom, você pode dizer this is good ou it is good, tá? Então, tanto a letra A quanto a letra B quer dizer que isso é bom, e você quer falar que aquilo é bom, ou seja, that is good. Então, a única resposta certa é a letra D de dado. Eu amo, por exemplo, o Brasil. Qual a resposta certa? Resposta certa, letra B de bola. I love, for instance, Brazil. Primeira coisa, for instance, por exemplo, como nós vimos na aula. E Brasil em inglês é escrito com Z, tá? Z de Ziraldo. Então, eu amo, por exemplo, o Brasil. I love, for instance, Brazil, tá? Ah, mas por que não é a letra C? Já que é o Brasil, não deveria ser I love, for instance, the Brazil? Não, por quê? Porque Brasil é um substantivo próprio. Antes de substantivo próprio em inglês, a gente não usa o pronome the. Então, o Brasil, já que é um substantivo próprio, eu não posso dizer the Brazil, eu digo apenas Brasil, porque já fica subentendido o artigo. Então, antes de nome próprio, nunca utilize the. Então, se você quer falar, por exemplo, eu amo o Geraldo, você não vai dizer I love the Geraldo, você vai dizer apenas I love Geraldo. Por quê? Geraldo é nome próprio, você não pode usar o artigo the antes de nome próprio. Letra D de dado não é, porque Brasil está escrito com S,
E a letra A, além de estar escrito com S, está com o artigo the antes, que não pode ter antes de nome próprio. O homem gentil é gentil. Como posso dizer isso em inglês? O homem gentil é gentil. Aqui você vai lembrar que quando não tem um verbo entre o substantivo e o adjetivo, primeiro você vai utilizar o adjetivo depois do substantivo. Então, o homem gentil, você vai dizer o gentil homem. Então, the gentleman. Então, já de cara, não é nem a letra B, nem... só não é a letra B, né? The gentleman. A letra C está escrito gentle, então não é também. A gente fica entre a letra A e a letra D de dado. E a resposta certa é a letra A. O homem gentil, the gentleman, é gentil, is gentle, tá? Letra B, the man gentle não é, porque é o homem gentil, como não tem verbo entre o substantivo e o adjetivo, a gente fala primeiro a característica, depois o termo caracterizado. Então fica o gentil homem, the gentleman, não the man gentle, tá? E a letra D de dado, the gentleman is very gentle, quer dizer que o homem gentil é muito gentil. E eu só quero dizer que o homem gentil é gentil. Então, letra A, the gentleman is gentle, tá? O escritor sensato, né? Como que eu posso dizer isso? O escritor sensato. Tem algum verbo entre o termo escritor e o adjetivo sensato? Não tem. Então, primeiro eu vou falar o termo sensato e depois o termo escritor. Então, em vez de ficar escritor sensato, fica sensato escritor, né? Ou seja, já não é de cara nem a letra B, nem a letra C. Letra D de dado fala que não tem resposta certa, quando na verdade tem, pois a letra A está certa. O escritor sensato, the sensible writer. Como não tem verbo entre o adjetivo e o substantivo, primeiro fala o adjetivo, depois o substantivo. The sensible writer, né? Letra B fala the writer is sensible, ou seja, o escritor é sensato, né? Não está errado isso, só que eu quero dizer o escritor sensato e não o escritor é sensato. Letra C, the writer sensible está errado, porque primeiro a gente fala o adjetivo e depois o substantivo, já que não tem verbo entre essas duas palavras. E a letra D de dado está errada, porque diz que não tem resposta certa. There is no correct answer. Quando na verdade tem. É propriamente a letra A. Se eu quero dizer que eu estou mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente, como posso dizer isso em inglês? Resposta certa é a letra A. I am under the weather. Eu estou mal, estou me sentindo mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Letra B de bola não é, porque I am bad significa eu sou mal, né? Se você quer dizer que você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má, não que uma pessoa má ou uma pessoa ruim vá reconhecer que ela é, mas se ela quer dizer que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim, ela vai dizer I am bad. I am bad. Eu sou mal, tá? Letra C, I am sad, quer dizer que eu estou triste. I am sad, eu estou triste, tá? Letra D de dado, tá errada, porque diz que apenas as opções A e B estão corretas, quando na verdade só a letra A está correta, porque I am bad quer dizer que eu sou ruim, tá? E o I am under the weather, eu estou me sentindo mal, tanto fisicamente quanto psicologicamente, certo? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, pessoal. Antes de eu finalizar a conferência aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu volte a explicar alguma coisa para vocês? Bom, pessoal, então eu vou finalizar a conferência e a gente volta amanhã para finalizar a nossa semana, tá? Até amanhã, pessoal. Bom descanso para vocês.